Imagine ter 600 milhões de reais e ser expulsa da sua própria loja como se fosse lixo humano. Imagine construir um império de 150 lojas de luxo e ser chamada de porca imunda por uma funcionária que você mesma contratou. Hoje você vai conhecer a história mais chocante de humilhação e vingança já registrada no mundo da moda brasileira. Uma mulher bilionária, dona de um império que veste a elite do país, decidiu se disfarçar de faxineira para descobrir o inferno que seus clientes mais humildes viviam. O que aconteceu depois vai fazer você repensar tudo sobre poder, aparência e justiça. E antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo, porque essa história vai te deixar sem palavras. Isabela Costa acordou às 5 da manhã de uma quarta-feira que mudaria sua vida para sempre. Aos 38 anos, ela havia construído algo que poucos conseguem imaginar. Um império de moda que valia mais de 600 milhões de reais. 150 lojas espalhadas por todo o Brasil. 15 mil funcionários. Um nome que fazia suas concorrentes perderem o sono à noite. Mas naquela manhã, Isabela não vestiu um de seus vestidos de grife importados. Não calçou os sapatos italianos que custavam o mesmo que um carro popular. Não pegou a bolsa francesa que havia comprado em Paris no mês anterior. Naquela manhã, Isabela abriu uma sacola plástica velha que havia comprado em um brechó 3 dias antes. Dentro dela, um uniforme azul desbotado de faxineira. Calças manchadas que nem água sanitária conseguia mais limpar. Uma blusa com o nome bordado, Joana. Ela olhou para o espelho enquanto se vestia. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível. Havia deixado o cabelo crescer sem tratamento por 2 semanas. Aplicou uma tintura barata que deixou fios quebradiços e sem vida. Colocou uma touca velha que escondia parte do rosto. Sujou propositalmente as unhas com graxa. Calçou chinelos velhos e gastos. A transformação estava completa. Isabela Costa, a bilionária, havia desaparecido. No lugar dela estava apenas mais uma trabalhadora invisível. Mais uma mulher que a sociedade escolhe não ver. Por quê? A pergunta martelava em sua cabeça enquanto dirigia um carro velho emprestado em direção à sua loja principal. A Flagship Store, no coração do shopping mais caro de São Paulo. Aquela loja que era seu orgulho. Aquela que tinha seu nome em letras douradas na fachada. Nas últimas 10 semanas, Isabela havia recebido 23 cartas anônimas, todas dizendo a mesma coisa: discriminação, abuso de poder, vendedoras humilhando clientes pobres, gerentes tratando trabalhadores humildes como se fossem insetos. E o pior de tudo, tudo acontecia na loja que levava seu nome. No início, Isabela não quis acreditar. Impossível. Ela havia implementado políticas rigorosas de inclusão e respeito. Havia treinamentos mensais sobre diversidade, códigos de conduta, punições severas para qualquer tipo de discriminação. Mas as cartas continuavam chegando, cada uma com mais detalhes, nomes, datas, situações específicas. Alguém estava pedindo socorro. Alguém estava sendo massacrado naquele lugar. E Isabela precisava ver com seus próprios olhos. Ela estacionou o carro a 4 quadras do shopping. Eram 6h45 da manhã. A cidade ainda acordava lentamente. Pegou o balde velho, os panos de limpeza surrados, a vassoura com cerdas tortas, tudo comprado em lojas de produtos de segunda mão. Tudo com a aparência de quem já tinha visto dias muito melhores. Caminhou pelas ruas desertas, sentindo algo que não sentia há 20 anos. Medo. Não medo de ser descoberta, medo do que iria descobrir. Quando chegou à entrada de serviço do shopping, à porta dos funcionários, que ficava nos fundos perto do depósito de lixo, Isabela respirou fundo.
Uma senhora negra, a verdadeira faxineira do turno da manhã, Dona Maria Santos, estava chegando ao mesmo tempo. Ela tinha cerca de 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, um sorriso cansado, mas genuíno, olhos que já haviam visto muita coisa, mãos calejadas de décadas de trabalho duro. Isabela havia combinado tudo com ela anteriormente, em segredo absoluto. Dona Maria sabia quem ela era, sabia por que estava fazendo aquilo. E, mais importante, Dona Maria havia sido quem enviou a primeira carta anônima. "Bom dia, Dona Joana." Ela disse em voz baixa, chamando Isabela pelo nome falso. "A senhora está pronta para ver o inferno que eu vivo todo santo dia?" Isabela sentiu um nó na garganta apertando. Dona Maria trabalhava para ela há 15 anos. Começara como faxineira de uma pequena loja, quando Isabela tinha apenas 3 lojas. Ela nunca havia reclamado, nunca havia pedido ajuda diretamente. Sempre foi discreta, educada, invisível. Mas agora, olhando nos olhos dela, Isabela via algo que a destruía por dentro. Dor acumulada, humilhação guardada por anos, feridas invisíveis que nenhum salário poderia curar. Cicatrizes na alma que não saíam com sabão. "Estou pronta." Isabela respondeu, sua voz saindo mais fraca do que esperava. Elas entraram juntas pela porta de serviço. O corredor dos fundos cheirava a produtos de limpeza químicos misturados com café velho e mofo. As paredes eram cinzas e sujas, sem vida, completamente diferentes do luxo ostensivo que os clientes viam. Ali era o mundo dos invisíveis, das pessoas que faziam o shopping funcionar, mas nunca eram vistas, nunca eram lembradas. Isabela observou cada detalhe, cada sinal de que aquele era um lugar onde a dignidade humana havia sido abandonada há muito tempo. Dona Maria mostrou a Isabela onde guardar os materiais de limpeza. Um armário minúsculo e sujo no subsolo do shopping, sem ventilação adequada, sem luz natural. Um buraco esquecido onde dezenas de funcionários precisavam se trocar e guardar seus pertences. "Você vai começar pela loja às 7h30. Dona Maria explicou enquanto organizava os panos. "É quando a gerente chega. É quando começa o verdadeiro show de horrores. Fique firme, Dona Joana. O que você vai ver hoje vai mudar você para sempre." Isabela pegou o balde, encheu de água morna, colocou detergente barato. Suas mãos acostumadas a assinar contratos milionários agora seguravam um esfregão velho. Ela olhou para o relógio barato que havia comprado. 7h26. 4 minutos para descobrir se tudo que havia construído era apenas uma fachada bonita, escondendo um monstro. As 2 mulheres subiram pelas escadas de serviço, estreitas, mal iluminadas, perigosas. Um acidente esperando para acontecer. Isabela pensou em quantas vezes havia entrado naquele shopping pelos corredores principais. Carpete vermelho, luzes brilhantes, ar-condicionado perfeito, música ambiente suave. "Isso aqui é outro mundo", ela murmurou. Dona Maria assentiu tristemente. "A gente não existe para eles. A gente é fantasma. Só percebem a gente quando algo está sujo ou quando querem alguém para humilhar." Chegaram ao corredor que levava às lojas. O shopping ainda estava fechado para o público. Apenas funcionários chegando, gerentes, vendedores, seguranças, pessoal da limpeza. Isabela empurrou a porta que levava ao corredor principal onde ficava sua loja. A mudança era brutal. De repente, tudo era luz e luxo. Piso de mármore italiano que refletia como espelho. Vitrines decoradas com manequins usando roupas que custavam milhares de reais. Luminárias de cristal importado. Aquele era o templo do consumo. O altar onde as pessoas vinham buscar status. Mas para Isabela, naquele momento, parecia mais um campo de batalha. E ela estava prestes a descobrir
que estava do lado errado da guerra. Ela começou a passar o pano no chão em frente à sua loja, movendo-se lentamente, observando cada movimento ao redor. Eram exatamente 7h30 quando a primeira pessoa chegou. Carla Santos. 42 anos. Gerente-geral da loja há 6 anos. Responsável por uma equipe de 25 vendedoras. Salário de R$18 mil por mês. Bônus anuais que passavam de 80 mil. Isabela conhecia o currículo dela de cor. Ela mesma havia aprovado a promoção de Carla 3 anos atrás. Carla entrou pelo corredor usando um vestido vermelho justo da nova coleção. Sapatos de salto alto, que faziam um barulho irritante contra o mármore. Bolsa de grife pendurada no braço. Óculos escuros enormes, mesmo dentro do shopping. Cabelo loiro platinado preso em um coque alto. Ela caminhava como se fosse dona do lugar. E talvez na cabeça dela realmente fosse. Isabela estava agachada, limpando bem no caminho dela, propositalmente. Ela não se moveu. Queria ver o que aconteceria. Carla se aproximou, olhando para o celular, digitando furiosamente. Ela estava a 3 passos de Isabela quando simplesmente parou. Olhou para baixo com uma expressão de nojo absoluto, como quem acabou de pisar em algo podre. "Sai da frente", ela disse com voz cortante. "Você está atrapalhando a passagem." Isabela se levantou lentamente, segurando o balde. "Desculpe, senhora. Só estou fazendo meu trabalho." Carla tirou os óculos escuros e encarou Isabela de cima a baixo. O olhar dela era de puro desdém. Como se Isabela fosse uma mancha no chão que precisava ser removida. Algo sujo que contaminava o ambiente. Seu trabalho é limpar sem atrapalhar quem realmente importa aqui. Fica de olho onde fica. Pessoas ocupadas não têm tempo para ficar desviando de... Ela fez uma pausa, procurando a palavra certa. Obstáculos. Isabela sentiu a raiva subir pelo peito como lava quente, mas manteve o rosto neutro, controlado. "Sim, senhora. Vou ter mais cuidado." Carla nem respondeu. Simplesmente colocou os óculos de volta e continuou andando. Ela passou tão perto de Isabela que o ombro dela esbarrou no dela, fazendo algumas gotas de água do balde caírem no chão recém-limpo. Ela nem se virou para pedir desculpas. Simplesmente seguiu em frente, os saltos fazendo aquele barulho irritante até chegar à porta da loja. Digitou o código e entrou, batendo a porta atrás de si. Isabela ficou ali parada, sentindo algo que não sentia há décadas. Invisibilidade. Aquela sensação de ser tão insignificante que sua presença nem merecia reconhecimento básico de educação. De ser menos que humana. De ser nada. Ela lembrou das cartas anônimas. Agora estava começando a entender. Nos 15 minutos seguintes, outras funcionárias começaram a chegar. A maioria nem olhava para Isabela. Algumas desviavam dela como se fosse contagiosa. Como se pobreza fosse uma doença transmissível. Uma jovem vendedora, não mais que 23 anos, passou falando alto com uma colega. "Você acredita que meu carro está na oficina? Tive que vir de Uber. Que horror! Pareci tão comum." A colega riu, jogando o cabelo para trás. "Imagino. Você deve ter se sentido tipo essas pessoas." Elas passaram por Isabela sem nem perceber que ela existia. Para elas, Isabela era parte da decoração. Menos que isso. A decoração pelo menos era cara e bonita. Isabela era apenas uma faxineira velha com roupas surradas. Um homem gordo de terno cinza, coordenador de vendas de outra loja, passou apressado. Ele olhou para o chão que Isabela estava limpando e fez uma careta de desgosto. "Ei, você passou o pano aqui direito? Esse chão tem que brilhar como espelho. A gente não paga salário para fazer trabalho pela metade, viu?" Isabela respirou fundo, contando até 10 mentalmente. "Sim, senhor.
Vou passar de novo. O homem bufou irritado. É o mínimo que se espera. Tem gente que não sabe o que é ter orgulho do próprio trabalho. Acha que qualquer coisa serve. Por isso que está onde está, né? Isabela apertou o pano com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Aquele homem nem sequer trabalhava para ela diretamente. Era funcionário de outra loja do shopping. Mas já se sentia no direito de humilhar uma faxineira, por puro prazer de se sentir superior. Mais 20 minutos se passaram. O shopping estava enchendo de funcionários, vendedoras, caixas, segurança, coordenadores. E cada um que passava por Isabela trazia uma nova forma de desrespeito. Alguns, sutis, um olhar de desprezo, um desvio exagerado como se ela tivesse cheiro ruim. Outros, mais diretos, comentários maldosos, ordens grosseiras, piadas entre colegas sobre como a faxineira era velha e feia. Isabela continuou limpando, mas agora com um propósito diferente. Ela não estava mais apenas investigando. Ela estava documentando. Cada rosto, cada nome no crachá, cada palavra cruel. Tudo estava sendo gravado em sua memória fotográfica. A mesma memória que a tornara uma empresária bilionária. Às 8 horas, Carla saiu da loja novamente, agora acompanhada de 3 vendedoras, todas jovens, todas bonitas, todas vestindo roupas caras da própria loja. Elas estavam rindo de alguma piada interna. Uma delas, Bruna, 26 anos, apontou discretamente para Isabela e disse algo em voz baixa. As outras riram ainda mais alto. Carla olhou na direção de Isabela e revirou os olhos dramaticamente. Gente, vamos parar. A coitada já deve estar acostumada. Ela disse isso com um tom de falsa piedade que era mais cruel que qualquer insulto direto. As vendedoras passaram ainda rindo. Isabela ouviu fragmentos da conversa enquanto se afastavam. Aposto que ela nem terminou o ensino médio. Provavelmente tem uns 5 filhos para sustentar. Esse tipo de gente nunca vai sair do lugar mesmo. Cada palavra era uma facada. Não em Isabela Costa, a bilionária, mas em milhões de trabalhadoras honestas que ouviam essas mesmas palavras todos os dias. Pessoas como Dona Maria, pessoas que acordavam às 4 da manhã para pegar 3 ônibus e chegar ao trabalho. Pessoas que limpavam a sujeira dos outros com dignidade e nunca eram vistas. Nunca eram respeitadas. Nunca eram consideradas humanas. Isabela terminou de limpar o corredor principal. Cada movimento era mecânico agora. Sua mente estava em outro lugar, calculando, planejando. Porque uma coisa estava ficando cristalina como água. As cartas anônimas eram apenas a ponta do iceberg. O que ela estava presenciando era um sistema, uma cultura podre de arrogância e desprezo. E Carla Santos era a rainha desse reino de crueldade. Ela guardou os materiais de limpeza no armário, foi até o banheiro de funcionários, trancou-se em uma cabine suja e apertada, tirou o celular barato do bolso. Mandou uma mensagem curta para seu advogado principal. Ative o protocolo Fênix hoje, agora. A resposta veio em segundos. Confirmado. Equipe de prontidão. Chegamos em 2 horas. Isabela guardou o celular. Olhou-se no espelho rachado e sujo do banheiro. A mulher que a encarava de volta não era mais apenas uma bilionária disfarçada. Era alguém que havia acordado para uma verdade dolorosa e brutal. Sucesso financeiro não significava nada se as pessoas que faziam seu império funcionar eram tratadas como lixo humano. E naquele momento, Isabela Costa fez uma promessa solene. Antes daquele dia terminar, alguém ia pagar. E o preço seria muito, muito alto. 8h30 da manhã. A loja abriu as portas para os primeiros clientes. Isabela foi designada por Dona Maria para limpar a área dos provadores e depois a seção VIP da loja.
Ela pegou seus materiais e caminhou lentamente, observando a dinâmica do lugar agora com o público presente. A seção VIP era onde as clientes de alta renda recebiam atendimento exclusivo. Sofás de veludo importado, champanhe francesa servida em taças de cristal, espelhos com iluminação perfeita, ar-condicionado na temperatura ideal, música clássica ambiente. Aquele era o paraíso dentro da loja. E Isabela, como faxineira, era uma intrusão naquele paraíso. Uma mancha que precisava ser removida rapidamente. Ela entrou discretamente pela porta lateral, carregando seu balde e panos velhos. Havia 5 pessoas esperando. Uma mulher de vestido branco, provavelmente uns 45 anos, experimentava sapatos caríssimos. 2 amigas elegantes, talvez na casa dos 30, folheavam catálogos de joias. Um homem de terno discutia investimentos no celular. E uma jovem influencer digital fazia selfies com roupas. Isabela começou a limpar discretamente as mesas laterais, tentando não fazer barulho. Mas a mulher de vestido branco parou de experimentar sapatos e olhou para ela com irritação visível. Ei, você não pode fazer isso depois? Estamos em um momento importante aqui. Isso quebra toda a atmosfera. Isabela levantou os olhos respeitosamente. Desculpe, senhora. É meu horário de limpeza desta sala. Vou ser bem rápida. A mulher bufou alto. Rapidez não é o problema. O problema é a sua presença. Você está... Ela procurou a palavra certa. Contaminando o ambiente. Não pode esperar meia hora? Antes que Isabela pudesse responder, a porta da seção VIP se abriu com força. Carla Santos entrou com um sorriso radiante e profissional. Senhora Mendes, que prazer tê-la aqui novamente. Encontrou algo que gostou? A mulher de vestido branco sorriu de volta. Carla, querida, sempre tão atenciosa. Estou amando estes sapatos. Mas tem um pequeno problema. Ela apontou para Isabela, sem sequer olhar em sua direção. Essa inconveniência aqui está atrapalhando minha experiência. Carla finalmente percebeu Isabela. O rosto dela se fechou imediatamente como uma porta batendo. Você? O que está fazendo aqui neste horário? Sabe muito bem que a seção VIP só pode ser limpa antes das 8 ou depois das 6 da tarde. Isabela sentiu a armadilha se fechar como uma gaiola de ferro. Dona Maria havia lhe dito especificamente para limpar aquela sala às 8h30. Ela sabia. Ela sabia que isso ia acontecer, porque acontecia com ela todo santo dia. Era proposital. Era uma forma de criar situações para humilhar. Desculpe, senhora. A Dona Maria me disse para limpar agora. Carla deu 3 passos firmes em direção a Isabela, invadindo completamente seu espaço pessoal. A voz dela estava baixa, mas carregada de veneno puro. Dona Maria não anda absolutamente nada aqui. Eu mando. E estou mandando você sair desta sala imediatamente. Está incomodando nossas clientes VIP, pessoas que movimentam milhares de reais nesta loja. Pessoas que não precisam ter seu dia arruinado pela visão de uma faxineira incompetente e suja. As 2 amigas elegantes pararam de folhear catálogos e olharam para a cena com interesse. O homem de terno levantou os olhos do celular. A influencer começou a filmar discretamente. Todos observando. Todos testemunhando a humilhação pública de Isabela. Ela respirou fundo, controlando a fúria que fervia dentro dela. Vou terminar outro setor, então. Com licença. Carla bloqueou a saída dela com o braço estendido. Não tão rápido. Você vai aprender uma lição hoje. Quando eu dou uma ordem, quero ver execução imediata, não desculpas esfarrapadas de pobre. Entendeu bem? Isabela olhou nos olhos dela. Pela primeira vez, realmente olhou. E algo naquele olhar fez Carla dar um passo involuntário para trás.
Os olhos de Isabela, mesmo sob o disfarce, carregavam uma intensidade que ela não esperava encontrar em uma simples faxineira. Mas a surpresa durou apenas 2 segundos. A arrogância voltou rapidamente como uma onda. Você está me encarando? Sério? Ela se virou teatralmente para as clientes. Vocês estão vendo isso? A falta de respeito? A audácia? Ela voltou a olhar para Isabela com desprezo absoluto. Sabe qual é o seu problema? Pessoas como você acham que têm direitos, acham que merecem respeito. Mas respeito se conquista com posição, com conquistas, com dinheiro. Você é uma faxineira. Você limpa a sujeira dos outros. Essa é a sua contribuição para o mundo. Não venha me encarar como se fosse minha igual, porque você nunca, nunca será. O silêncio na sala era ensurdecedor, pesado como chumbo. Isabela sentiu cada palavra como um soco. Não pela dor que causavam nela pessoalmente, mas pela dor que causavam em todas as pessoas humildes que já haviam ouvido discursos exatamente iguais. Pessoas que trabalhavam duro, que sustentavam famílias, que tinham dignidade. Mas eram tratadas como se fossem absolutamente nada. A senhora Mendes aplaudiu lentamente, com satisfação cruel. Bravo, Carla. Finalmente alguém com autoridade neste país. Tem que botar essa gente no lugar mesmo. Eles esquecem que estão aqui para servir, não para questionar ou ter opiniões. As duas amigas elegantes assentiram com a cabeça, aprovando. O homem de terno sorriu. A influencer continuou filmando, postando nos stories com legendas cruéis. Para todos ali, aquilo era normal, talvez até entretenimento, um show de poder, uma demonstração de hierarquia social, uma confirmação de que o mundo tinha ordem e eles estavam no topo. Isabela deu um passo para trás, ainda segurando o balde. Vou guardar meus materiais, senhora. Carla sorriu com satisfação absoluta. Ótimo. E da próxima vez, quando eu der uma ordem, você corre. Literalmente corre. Pessoas como você precisam se lembrar constantemente do seu lugar. Agora sai da minha frente antes que eu perca completamente a paciência. Isabela saiu da sessão VIP, carregando seu balde. No corredor vazio, ela se encostou na parede por um momento, tentando controlar a respiração. As mãos tremiam, não de medo, de fúria. Uma fúria fria, calculada, mortal. Ela caminhou até o banheiro de funcionários novamente. Trancou-se na mesma cabine suja. Pegou o celular e fez uma ligação. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Antônio, sou eu. Quero que você chegue aqui em 1 hora com toda a equipe jurídica e traga o conselho diretor completo. Vamos fazer uma limpeza. Mas não do chão. Vamos limpar essa loja de toda a podridão humana que se instalou aqui. Confirmado, senhora Costa. Estaremos aí em 50 minutos. Isabela desligou e guardou o celular. Olhou para o reflexo no espelho sujo e rachado do banheiro. O disfarce ainda estava perfeito. Mas por baixo dele, Isabela Costa estava despertando. E quando ela despertasse completamente, quando revelasse quem realmente era, haveria consequências que aquelas pessoas jamais imaginaram enfrentar em seus piores pesadelos. 9h30 da manhã. A loja estava lotada de clientes. Dezenas de mulheres faziam fila nos provadores. O burburinho de conversas enchia o ambiente luxuoso. Isabela estava terminando de limpar a área próxima aos caixas quando a porta principal se abriu de forma dramática. Entrou uma mulher alta, magra, usando um conjunto de grife que provavelmente custava mais que o salário anual de uma faxineira. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável, unhas feitas recentemente, bolsa que tinha o logo de uma marca francesa estampado de forma grotesca. Ela caminhava como se estivesse em uma passarela de Milão, não em uma loja. Seu nome era Valéria Fonseca, executiva de uma empresa de cosméticos, cliente VIP há 8 anos.
E como Isabela estava prestes a descobrir, uma das pessoas mais desagradáveis que já colocara os pés naquela loja. Valéria caminhou direto para o balcão de atendimento preferencial, mas parou abruptamente quando viu que teria que esperar. Havia 3 pessoas na frente dela. Seu rosto se contorceu em irritação visível. Ela olhou ao redor procurando alguém. Seus olhos encontraram Carla Santos, conversando com vendedoras perto dos provadores. "Carla!" Valéria gritou atravessando a loja com passos largos e irritados. Todos os clientes olharam. Carla virou-se e imediatamente abriu um sorriso forçado e profissional. "Valéria, querida, que surpresa maravilhosa! O que posso fazer por você hoje?" Valéria apontou dramaticamente para a fila. "Estou esperando. Eu, cliente VIP Platinum, esperando em fila como se fosse gente comum. Isso é absolutamente inaceitável e humilhante." Carla segurou o braço de Valéria e a conduziu para um canto mais reservado. "Sinto muitíssimo. Vou chamar alguém imediatamente para atendê-la em uma sala privada. Me dá só 2 minutinhos." Enquanto Carla tentava acalmar Valéria, Isabela continuou limpando. Ela estava a poucos metros delas, completamente invisível na percepção das 2 mulheres. Ela passou o pano úmido próximo de onde elas estavam, ouvindo cada palavra venenosa. Valéria estava reclamando sobre absolutamente tudo. O trânsito, o atendimento, a temperatura do ar-condicionado, a música ambiente, e então, enquanto gesticulava dramaticamente com as mãos cheias de anéis caros, seu cotovelo atingiu violentamente a alça do balde de Isabela. O balde tombou com estrondo. A água com sabão se espalhou pelo piso de mármore como uma pequena inundação. O barulho fez absolutamente todos na loja olharem na direção delas. Valéria olhou para baixo e viu a água se aproximando rapidamente de seus sapatos caríssimos. Ela pulou para trás com um grito agudo e teatral. "Mas que incompetência absurda! Olha o que essa inepta fez! Meus sapatos! Vocês sabem quanto custaram esses sapatos?" Isabela imediatamente se abaixou, pegando o balde tombado. "Mil desculpas, senhora. Foi um acidente. Vou limpar agora mesmo." "Acidente?" Valéria estava quase gritando agora, histérica. "Você derrubou água nos meus sapatos!" "Sapatos que custaram 5.000 reais? Você vai me pagar por isso. Você vai trabalhar o resto da sua vida miserável para me compensar." Carla se aproximou rapidamente, avaliando a situação com olhos calculistas. Seu rosto estava vermelho de raiva contida. "Você de novo. Primeiro incomoda clientes na seção VIP. Agora isso. O que há de errado com você? É burra ou faz por mal?" Isabela tentou explicar calmamente. "A senhora esbarrou no balde sem querer. Eu estava parada limpando." "Foi um acidente, nada mais. Não me interrompa quando estou falando." Carla estava perdendo completamente a compostura profissional. A voz dela ecoou pela loja inteira. Todos os clientes pararam o que estavam fazendo para assistir ao espetáculo público. Valéria apontou o dedo perfeitamente manicurado para o rosto de Isabela. "Pessoas como você não deveriam trabalhar em lugares como este. Você é desleixada, incompetente. Provavelmente nem sabe ler direito. Como alguém assim conseguiu emprego aqui?" Isso é constrangedor para a marca. Carla viu uma oportunidade brilhando. Uma oportunidade de mostrar poder absoluto. De demonstrar controle total. De ganhar pontos com uma cliente extremamente importante. E ela agarrou essa oportunidade com ambas as mãos, sem pensar nem por um segundo nas consequências devastadoras. Ela puxou o walkie-talkie da cintura e falou em voz altíssima para todos ouvirem. "Segurança, venham à loja principal imediatamente!
Temos uma situação grave que precisa ser resolvida agora. Isabela sentiu o coração acelerar. Não de medo, de antecipação pura, porque ela sabia exatamente o que vinha a seguir. E ela sabia que cada segundo daquilo estava sendo gravado pelas câmeras de segurança da loja. Câmeras de alta definição que ela mesma havia mandado instalar. Câmeras que agora documentariam tudo em detalhes perfeitos. 2 seguranças chegaram rapidamente. Homens grandes, uniformizados, com expressões sérias e profissionais. Um deles Isabela reconheceu imediatamente. Paulo trabalhava no shopping há 10 anos. Bom homem, pai de 4 filhos. Isabela havia pessoalmente aprovado um empréstimo especial para ele pagar tratamento médico da filha anos atrás. Carla apontou para Isabela com desdém absoluto. Quero esta mulher removida da loja imediatamente. Ela está causando problemas graves, incomodando clientes, sendo negligente em suas funções. Ela não serve para trabalhar aqui. Quero ela fora, agora. Paulo olhou para Isabela e hesitou visivelmente. Ele não conhecia o rosto sob disfarce, mas algo nos olhos dela o fez pausar por um longo segundo. Senhora, a senhora pode vir comigo, por favor? Vamos resolver isso de forma calma e profissional. Isabela assentiu silenciosamente e começou a se levantar. Mas Valéria não estava nem remotamente satisfeita. Calma? Ela derramou água nos meus sapatos. Ela precisa ser punida, processada, demitida publicamente, humilhada como ela me humilhou. A multidão de clientes estava crescendo a cada segundo. Algumas pessoas tiravam fotos frenéticas com celulares, outras filmavam vídeos. Isabela viu tudo. Cada testemunha, cada evidência sendo criada em tempo real. Carla, alimentada pela atenção e pelo poder, continuou o show. Olhem bem para esta mulher. Ela apontou para Isabela como se fosse uma peça em exposição num museu. Este é o exemplo perfeito de incompetência, de falta total de profissionalismo. Pessoas como ela deveriam ser gratas por ter qualquer emprego, mas não. Elas acham que podem fazer corpo mole, causar problemas, desrespeitar clientes importantes que sustentam este negócio. Isabela permaneceu em silêncio absoluto. Seu rosto neutro como mármore, mas seus olhos registravam tudo meticulosamente. Cada palavra, cada testemunha, cada ação cruel. Carla então se virou teatralmente para os clientes reunidos como uma atriz no palco. Quero que todos vocês saibam que esta loja não tolera esse tipo de comportamento inaceitável. Estou demitindo esta mulher agora, aqui, na frente de todos, para que fique absolutamente claro que aqui valorizamos excelência, não mediocridade suja. A multidão murmurou. Alguns pareciam genuinamente desconfortáveis com a crueldade da situação. Outros filmavam com mais interesse mórbido. Paulo, o segurança, tocou o braço de Isabela gentilmente. Senhora, por favor, vamos sair com dignidade. Isabela olhou para Paulo e assentiu. Mas antes de dar um único passo, ela falou. Sua voz era baixa, mas surpreendentemente clara. Posso fazer uma ligação antes de sair? Preciso avisar alguém muito importante. Carla riu alto, com crueldade. Ligar para quem? Seu chefe no sindicato inútil? Seu advogado de porta de cadeia? Faça sua ligação patética e suma daqui imediatamente. Isabela tirou o celular barato do bolso. Um aparelho simples, parte do disfarce perfeito. Mas o número que ela discou era qualquer coisa menos simples. A pessoa do outro lado atendeu instantaneamente no primeiro toque. Chegou a hora. Isabela disse com voz calma e controlada. 5 minutos. Ela desligou e olhou diretamente para Carla. Carla estava triunfante. Valéria estava satisfeita,
Os clientes estavam chocados ou entretidos. E Isabela estava calculando exatamente quantos segundos faltavam para o mundo daquelas pessoas desabar completamente como um castelo de cartas. Isabela guardou o celular lentamente no bolso da calça surrada. Paulo e o outro segurança ficaram ao seu lado, esperando que ela se movesse em direção à saída. Mas Isabela não se moveu nem um centímetro. Ela ficou ali, parada, perfeitamente imóvel, olhando para Carla com uma expressão que a gerente não conseguia decifrar. Não era raiva, não era medo, não era submissão. Era algo muito mais perturbador. Era certeza absoluta. Carla sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Mas afastou a sensação imediatamente. Ela estava no controle total. Ela tinha o poder. Uma faxineira velha não era ameaça nenhuma. Você está surda além de incompetente? Ela perguntou, erguendo a voz novamente. Eu disse para sair agora, imediatamente. Isabela finalmente falou, sua voz ainda perfeitamente calma. Estou apenas esperando a pessoa que liguei chegar. Serão apenas alguns minutos. Tenho esse direito. Valéria deu um passo agressivo à frente, invadindo completamente o espaço pessoal de Isabela. Alguns minutos? Você acha que nós temos tempo precioso para desperdiçar com você? Você é nada. Um zero completo à esquerda. Sua opinião não importa. Sua presença não importa. Você deveria estar de joelhos agradecendo que não estamos chamando a polícia para te prender. Um murmúrio percorreu a multidão crescente. Alguns clientes pareciam genuinamente desconfortáveis com a crueldade extrema da situação. Uma senhora idosa, esperando para pagar, balançou a cabeça com desaprovação clara. Um homem jovem, talvez universitário, sussurrou para a namorada que aquilo estava completamente errado. Mas ninguém disse nada em voz alta. Ninguém defendeu Isabela publicamente. Porque essa é a natureza humana em situações de poder. É fácil sentir pena em silêncio. É difícil agir. É fácil discordar mentalmente. É difícil enfrentar a autoridade. Exceto por uma única pessoa corajosa. Do fundo da loja, próximo aos provadores, uma jovem vendedora deu um passo hesitante à frente. Seu nome era Beatriz Silva, 22 anos, vendedora há apenas 8 meses, jovem negra que havia crescido na periferia e lutado duro para conseguir aquele emprego. Ela viu na humilhação brutal de Isabela um reflexo doloroso de todas as humilhações que ela mesma havia sofrido em silêncio. Com licença, Beatriz disse, sua voz tremendo visivelmente. Carla se virou para ela com uma expressão de surpresa absoluta e irritação. O quê? Volte para seu posto imediatamente. Beatriz engoliu em seco, reunindo toda a coragem que tinha, mas continuou caminhando até ficar ao lado de Isabela. Eu vi o que aconteceu. A senhora esbarrou no balde dela. Foi um acidente, claro. Ela não teve culpa nenhuma. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Beatriz. Carla estava vermelha de raiva incontrolável. Uma funcionária estava desafiando sua autoridade diretamente, na frente de clientes, na frente de todos. Você. Carla caminhou até Beatriz com passos firmes e ameaçadores. Está querendo ser demitida também? É isso? Quer perder seu emprego para defender uma faxineira incompetente que você nem sequer conhece? Beatriz tremeu visivelmente, mas manteve seu lugar corajosamente. Não estou defendendo incompetência. Estou defendendo justiça básica. O que está acontecendo aqui está errado. Completamente errado. Isabela olhou para Beatriz e sentiu algo que não esperava sentir naquele momento tenso. Esperança. Esperança profunda de que nem todos naquela loja haviam perdido completamente sua humanidade. Nem todos haviam sido corrompidos pelo poder e pela arrogância. Valéria riu alto, com crueldade. Que lindo! Que tocante! As pobrezinhas se unindo! Ela se virou teatralmente para a multidão. Vocês estão vendo isso?
É assim que essa gente pensa. Eles acham que podem desafiar a ordem natural das coisas. Carla apontou o dedo acusador para Beatriz. Você está suspensa imediatamente. Vai para casa agora. E amanhã conversamos com o RH sobre sua demissão definitiva por insubordinação grave. Beatriz ficou visivelmente pálida. Aquele emprego era absolutamente tudo para ela. Era como ela sustentava a mãe doente, como pagava a faculdade à noite, como tinha esperança de um futuro melhor. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que estava perdendo tudo, ela não se moveu, não abandonou Isabela. Isabela colocou a mão gentilmente no ombro de Beatriz. Está tudo bem. Muito obrigada por tentar. Mas eu posso cuidar disso sozinha agora. Beatriz olhou para Isabela. Havia lágrimas genuínas em seus olhos jovens. Não é justo. Nada disso é justo. Isabela sorriu levemente pela primeira vez. A justiça está chegando. Confia em mim. Carla estava completamente fora de si agora. Chega! Chega dessa palhaçada ridícula toda. Seguranças, tirem as duas daqui agora. E se elas resistirem, chamem a polícia imediatamente. Paulo, segurança, olhou para Isabela com uma expressão profundamente conflitada. Ele não queria fazer aquilo. Cada fibra do seu ser dizia que havia algo muito errado naquela situação. Mas ordens eram ordens. Ele deu um passo hesitante em direção a Isabela. E então, as portas principais da loja se abriram com força dramática. Entraram 8 pessoas. Todas vestidas em ternos caríssimos e impecáveis, carregando pastas de couro importado, com expressões sérias e absolutamente profissionais. Na frente deles, uma mulher de 45 anos, cabelos pretos presos severamente, óculos de grau, postura inabalável e imponente. Doutora Fernanda Lima, chefe do Departamento Jurídico Completo. A advogada pessoal de Isabela Costa. Ela entrou na loja com passos firmes e seguros. Seus olhos imediatamente encontraram Isabela no meio da multidão. Ela caminhou direto até ela, passando por Carla como se ela fosse completamente invisível e irrelevante. Senhora Costa, a doutora Fernanda disse em voz alta e cristalina, para que absolutamente todos ouvissem perfeitamente. Lamento profundamente pela demora. Viemos assim que recebemos sua ligação urgente. O saguão da loja ficou em silêncio absoluto e completo. Senhora Costa. As duas palavras ecoaram como um trovão apocalíptico. Carla ficou completamente paralisada. Seu rosto passou de vermelho furioso para branco cadavérico em questão de segundos. Valéria parou de sorrir instantaneamente. Sua expressão congelou. Os clientes começaram a sussurrar freneticamente entre si. Beatriz olhou para Isabela com os olhos arregalados de choque absoluto. Isabela lentamente tirou a touca surrada. Limpou o rosto com o pano, removendo cuidadosamente parte da sujeira proposital. E quando ela olhou para Carla novamente, não havia mais absolutamente nada de humilde naqueles olhos. Havia poder. Poder absoluto. E a tempestade estava apenas começando. O nome Isabela Costa pairou no ar como uma bomba nuclear prestes a explodir. Carla Santos sentiu suas pernas vacilarem perigosamente. Impossível. Simplesmente impossível. Aquela mulher suja com roupas velhas não podia ser a Isabela Costa, a proprietária de 150 lojas. A bilionária que fundara aquele império do zero. Tinha que ser um engano. Tinha que ser. Mas a doutora Fernanda Lima não era uma mulher que cometia enganos. Ela caminhou até ficar exatamente ao lado de Isabela. Os outros 7 advogados se posicionaram ao redor dela como um escudo humano impenetrável. A formalidade e o respeito profundo que demonstravam eram absolutamente inconfundíveis.
Aquele não era um faxineiro comum. Aquele era a pessoa mais poderosa naquele prédio inteiro. Isabela ainda segurava o pano de limpeza em uma das mãos. Ela olhou para Carla e viu exatamente o que esperava ver. Pânico absoluto. Terror puro. O rosto dela havia perdido toda a cor. Suas mãos tremiam violentamente. Sua boca se abria e fechava como um peixe fora d'água, tentando desesperadamente encontrar palavras que simplesmente não existiam. Doutora Fernanda quebrou o silêncio pesado. Senhora Costa, trouxe todos os documentos que a senhora solicitou. Também acionei o protocolo Fênix, conforme suas instruções precisas. O conselho diretor completo está a caminho e deve chegar em menos de 3 minutos. Isabela assentiu lentamente, com calma absoluta. Perfeito. E as gravações das câmeras de segurança? Já foram salvas em múltiplos servidores seguros e protegidos. A advogada pausou e olhou para Carla com uma expressão gelada. Temos registro em alta definição de absolutamente tudo o que aconteceu nas últimas 4 horas. A advogada pausou novamente dramaticamente. Tudo. Valéria Fonseca, que até segundos atrás estava triunfante e cruel, agora parecia uma estátua de sal. Seu rosto estava congelado em uma expressão de choque e incredulidade total. Ela deu um passo para trás, depois outro, tentando desesperadamente se distanciar daquela situação que subitamente havia se tornado seu pior pesadelo. Isabela caminhou lentamente até Carla. Cada passo dela ecoava no silêncio absoluto da loja. Mais de 80 pessoas observavam em choque, mas ninguém emitia um único som. Era como se todos estivessem prendendo a respiração coletivamente. Ela parou a apenas 1 metro de distância de Carla. Carla não conseguia olhar nos olhos dela. Seu olhar estava fixo no chão, no mesmo chão de mármore que ela havia ordenado Isabela limpar minutos antes. Sabe, Carla, Isabela começou, sua voz baixa, mas clara como cristal puro. Eu li 23 cartas anônimas nos últimos 2 meses e meio. Todas falando sobre discriminação brutal nesta loja, sobre abuso de poder sistemático, sobre gerentes que tratavam funcionários humildes como lixo descartável. Carla tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Isabela continuou implacavelmente. No início não quis acreditar. Achei que eram exageros de pessoas insatisfeitas, pessoas inventando histórias por vingança. Mas as cartas continuaram chegando, com detalhes, com nomes, com datas, com situações específicas demais para serem inventadas. Ela pausou, deixando as palavras penetrarem. Então decidi ver com meus próprios olhos. Passei os últimos 4 dias me preparando meticulosamente para este momento. Estudei cada detalhe. Coordenei com Dona Maria, a verdadeira faxineira desta loja. Uma mulher digna que trabalha aqui há 15 anos e nunca reclamou das humilhações diárias que sofria. Isabela fez uma pausa mais longa. E hoje eu vim confirmar pessoalmente se as histórias eram verdade. Ela olhou ao redor da loja, para todos os rostos chocados, e descobri algo muito pior do que imaginava em meus piores pesadelos. Não são apenas histórias isoladas, é uma cultura completa, um sistema podre de arrogância, desprezo e crueldade institucionalizada. E você, Carla Santos, é a rainha absoluta desse reino de horror. Carla finalmente encontrou sua voz, trêmula, desesperada, patética. Senhora Costa, eu não sabia que era a senhora. Eu jamais, se eu soubesse quem. Se você soubesse... Isabela interrompeu, sua voz agora com uma ponta afiada como navalha. Se você soubesse que era eu, teria me tratado com respeito. É isso que está dizendo? É essa a sua defesa?
Ela deixou a pergunta flutuar no ar por longos segundos. O problema não é como você me tratou, Carla. O problema fundamental é que você só me trataria diferente se soubesse quem eu sou. Isso revela absolutamente tudo sobre seu caráter podre. Isabela se virou para a multidão de clientes que ainda observava, muitos com celulares filmando toda a cena histórica. Vocês todos viram o que aconteceu aqui hoje? Viram uma mulher ser expulsa publicamente, humilhada brutalmente, desrespeitada, tratada como se não fosse sequer humana. E por quê? Porque elas pensaram que eu era apenas uma faxineira, alguém sem poder, alguém que elas podiam esmagar sem consequências. Valéria tentou discretamente se afastar em direção à saída, mas a doutora Fernanda bloqueou seu caminho com um gesto sutil, mas firme. A senhora vai precisar ficar. A advogada disse friamente. Há algumas questões legais sérias que precisamos discutir com a senhora também. O rosto de Valéria ficou ainda mais pálido. Impossível. Ela entendeu naquele momento devastador que sua participação ativa naquela humilhação pública não seria esquecida. Não seria perdoada. Isabela continuou falando, agora se dirigindo diretamente a Carla novamente. Você sabe quantas pessoas trabalham para mim? 15.000. 15.000 famílias que dependem dos salários que eu pago. E sabe o que eu sempre disse a cada gerente, a cada executivo, a cada pessoa com um mínimo de autoridade na minha empresa? Ela pausou dramaticamente. Trate todos com respeito. Absolutamente todos. Desde o presidente do conselho até a pessoa que limpa os banheiros. Porque dignidade não tem preço. Dignidade não se compra com dinheiro. Dignidade é um direito humano básico. Carla estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Mas Isabela não sentiu nenhum pingo de pena. Pena ela sentia de Dona Maria. Pena ela sentia de Beatriz, a jovem vendedora que teve coragem de se arriscar. Pena ela sentia de todas as pessoas que haviam sido humilhadas por aquela mulher cruel ao longo dos anos. As portas da loja se abriram novamente. Entraram 12 pessoas. O conselho diretor completo. Homens e mulheres em ternos impecáveis, expressões sérias, todos caminhando rapidamente até Isabela. O presidente do conselho, Dr. Alberto Mendes, um homem de 65 anos com cabelos completamente grisalhos, se aproximou e fez uma reverência respeitosa profunda. Senhora Costa, viemos assim que recebemos sua convocação urgente. Estamos prontos para proceder conforme suas instruções. Isabela olhou para o relógio na parede. 10h15. Ela havia entrado naquele shopping como uma faxineira invisível há pouco menos de 4 horas. E agora, em pé no centro da loja, cercada por advogados e pelo conselho diretor completo, ela estava prestes a fazer justiça verdadeira. Doutor Alberto. Isabela disse calmamente. Por favor, leia o relatório completo. Dr. Alberto abriu uma pasta grossa e começou a ler em voz alta, clara e firme. Nos últimos 90 dias, conduzimos uma investigação interna extensiva e sigilosa nesta loja. Instalamos câmeras ocultas. Contratamos observadores disfarçados. Coletamos testemunhos confidenciais de funcionários atuais e antigos. Os resultados são absolutamente devastadores. Um silêncio pesado dominou completamente a loja. Até os clientes que tentavam discretamente sair pararam para ouvir. Documentamos 89 casos de abuso verbal direto contra funcionários de níveis inferiores nos últimos 3 meses. 37 casos de discriminação racial explícita. 42 casos de assédio moral sistemático. E 19 demissões completamente injustificadas de funcionários que ousaram reclamar do tratamento desumano. Carla estava praticamente desmoronando. Suas pernas mal a sustentavam.
Ela se apoiou na parede para não cair. A doutora Fernanda deu um passo à frente, segurando outro documento. Senhora Carla Santos. Além da demissão por justa causa que está sendo efetivada neste exato momento, a empresa estará entrando com uma ação judicial para recuperar bônus indevidamente pagos nos últimos 4 anos. Ela pausou, deixando a informação penetrar. Nossa investigação revelou que a senhora falsificou sistematicamente relatórios de satisfação de funcionários e clientes para garantir que recebesse bônus de desempenho que não merecia. O choque na loja foi palpável e visceral. Falsificação de documentos corporativos era crime grave. Carla não estava apenas perdendo o emprego, estava enfrentando possíveis acusações criminais. Não! Carla gritou, sua voz estridente de desespero absoluto. Eu não falsifiquei nada! Eu apenas ajustei alguns números! Todo mundo faz isso! Todo mundo! Todo mundo? Isabela repetiu, sua voz gelada. Essa é a sua defesa patética? Todos fazem, então está tudo bem? Isabela caminhou até ficar cara a cara com Carla. Você sabe quantas pessoas boas perderam seus empregos porque você falsificou relatórios para esconder o ambiente tóxico que criou? Quantas pessoas sofreram em silêncio absoluto porque achavam que eram elas o problema, quando na verdade o problema sempre foi você? Isabela se virou para toda a loja. A partir de agora, esta loja terá nova gestão completa. Carla Santos está demitida por justa causa imediatamente. Seus pertences serão enviados. Você tem 5 minutos para sair deste shopping. Ela olhou para Beatriz, ainda em choque. Beatriz Silva. Você não está suspensa. Você está promovida. A partir de agora, você é a nova gerente interina desta loja. A loja explodiu em murmúrios chocados. E antes que qualquer um pudesse questionar, Isabela continuou. Ela tem algo muito mais importante que experiência ou tempo de casa. Ela tem integridade, tem coragem, tem empatia. E essas são as qualidades que eu valorizo acima de absolutamente tudo. Carla foi escoltada para fora da loja pelos seguranças, completamente destruída. E a lição estava apenas começando. 3 meses depois. A loja havia sido completamente transformada, não fisicamente. As paredes elegantes e os lustres caros ainda estavam lá. Mas algo fundamental havia mudado profundamente. A atmosfera, a energia, a forma como as pessoas se tratavam. Isabela Costa entrou pela porta principal em um dia ensolarado de terça-feira. Desta vez vestida em um de seus ternos impecáveis, mas carregando consigo a lembrança permanente daquele dia em que fora apenas uma faxineira invisível. Aquele dia que mudara absolutamente tudo. Beatriz Silva, agora gerente consolidada e respeitada da loja, veio rapidamente ao seu encontro com um sorriso genuíno. Senhora Costa, que surpresa maravilhosa! Não estava esperando sua visita hoje. Isabela sorriu calorosamente. Visita e surpresas são meio que meu estilo agora, Beatriz. Aprendi que só vemos a verdade real quando não estamos sendo esperados. Elas caminharam juntas pela loja. Isabela observava tudo meticulosamente. Cada interação, cada sorriso, cada gesto de respeito mútuo entre funcionários de diferentes níveis. Era como observar um jardim que havia sido arrancado pelas raízes podres e replantado completamente do zero. Ainda havia muito crescimento pela frente, mas os primeiros brotos eram genuinamente promissores. Como estão as coisas realmente? Isabela perguntou em voz baixa. Beatriz respirou fundo, sendo honesta. Difícil, muito difícil. Mudar cultura enraizada é como tentar virar um navio gigante, lento, trabalhoso, e às vezes parece completamente impossível. Mas está funcionando. Lentamente, mas está.
Ela continuou. Tivemos 19 denúncias pelo novo canal anônimo. Investigamos absolutamente todas com seriedade. 4 resultaram em demissões, 7 em suspensões e treinamento obrigatório. As outras eram mal-entendidos que conseguimos resolver com mediação honesta. Isabela sentiu satisfeita. E os funcionários? Eles confiam no sistema agora? Cada vez mais. No início todos tinham medo terrível. Achavam que era armadilha. Mas depois que viram ação real sendo tomada, depois que viram que levamos as denúncias a sério, a confiança começou a crescer organicamente. Elas passaram pela área de atendimento. Uma jovem vendedora cumprimentou Isabela calorosamente. Isabela parou para conversar com ela alguns minutos. Perguntou sobre seu trabalho, sua família, seus sonhos, seus planos futuros. A jovem ficou visivelmente emocionada com a atenção genuína. Para ela, não era apenas a CIO sendo educada. Era validação. Era ser vista como ser humano. Dona Maria apareceu do corredor, agora vestindo roupas elegantes de escritório em vez do uniforme de faxineira. Ela carregava uma pasta com relatórios importantes. Seu papel como coordenadora de bem-estar dos funcionários estava se mostrando absolutamente transformador. Ela conhecia cada funcionário pelo nome, sabia suas histórias, entendia suas lutas. E, mais importante, eles confiavam completamente nela. Senhora Costa! Dona Maria a abraçou calorosamente. Vi mostrar os números do trimestre. A satisfação dos funcionários subiu incríveis 53%. A rotatividade caiu pela metade e produtividade aumentou 40%. Isabela sorriu amplamente. Viu, Dona Maria? Quando as pessoas são tratadas com dignidade verdadeira, quando se sentem genuinamente valorizadas, elas florescem naturalmente. Simples assim. Simples, mas revolucionário. Dona Maria concordou emocionada. Mais tarde, Isabela estava sozinha na antiga sala de Carla. Agora era um espaço completamente diferente, sem ostentação, sem símbolos de poder. Apenas um lugar funcional e acolhedor. Ela olhou pela janela para o movimento do shopping. Pessoas de todas as classes sociais, todas comprando, todas existindo no mesmo espaço. E pensou em Carla. Ela soubera por fontes que Carla nunca conseguira outro emprego no varejo. Suas ações haviam resultado em processos e penas alternativas. Trabalho comunitário em abrigos. Mas algo interessante havia acontecido. Durante esse trabalho comunitário forçado, Carla finalmente começara a entender. Entender o que significava ser invisível. Entender o peso da humilhação. Entender que toda ação tem consequências reais. Meses depois, uma carta anônima chegara para Isabela. Sem remetente, apenas isto escrito: Obrigada por me parar antes que eu destruísse mais vidas inocentes. Obrigada por me forçar a enxergar o monstro que eu havia me tornado. Não espero perdão, mas espero que minha queda tenha servido de lição verdadeira para outros. Isabela lera a carta e guardara. Perdão não era dela para dar ou negar. Era algo entre Carla e todas as pessoas que ela havia ferido profundamente. Mas ela reconhecia coragem quando via. E admitir culpa verdadeira, entender genuinamente o dano causado, requeria coragem real. A lição final era cristalina. Poder sem compaixão é tirania pura. Sucesso sem humildade é completamente vazio. E dignidade não é um privilégio para poucos escolhidos, é um direito absoluto de todos. Isabela nunca mais esqueceria do dia em que foi Joana, a faxineira invisível. E sempre que sentia a arrogância começando a crescer, sempre que se via distante demais da realidade das pessoas comuns,
Ela pegava aquele velho crachá guardado em sua gaveta e se lembrava. Lembrava que, no final, não são os títulos que nos definem como seres humanos, são nossas ações. É como tratamos aqueles que não podem nos oferecer absolutamente nada em troca. É a gentileza que mostramos quando ninguém importante está observando. E essa lição, aprendida da forma mais difícil possível, permaneceria com ela para sempre. Porque algumas histórias terminam. Mas as melhores histórias, as que realmente importam e transformam, nunca terminam de verdade. Elas continuam se multiplicando, inspirando outros, mudando o mundo. Uma interação gentil por vez. E essa é a verdadeira medida de sucesso. E você que assistiu até aqui, se essa história tocou seu coração, se fez você repensar como trata as pessoas ao seu redor, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque cada um de nós tem poder. Poder de escolher entre ser cruel ou gentil. Entre humilhar ou elevar. Entre destruir ou construir. Que lado você escolhe? Escreva nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Isabela. E conte sua própria história de quando testemunhou ou sofreu discriminação. Suas palavras importam. Sua voz importa. Você importa. Até a próxima história que vai mudar sua vida.